vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Você que está em casa, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. É muito fácil achar Gênesis, é só abrir a capa. Virar a capa da Bíblia, você já está em Gênesis, né? Gênesis capítulo 6. A palavra esta noite é: você foi escolhido para recomeçar. A palavra de ordem hoje é recomeçar, né? É recomeçar, recomeço, novo normal, recomeço. Eu creio que uma das coisas mais importantes que Deus falou muito antes dessa pandemia e que nós estamos vendo agora, como isso foi importante, foi a palavra preparação. Durante muito tempo, gente, Deus falou sobre preparação. A igreja tinha que estar preparada, cada pessoa tinha que estar preparada. E preparação é importante. As pessoas que estavam preparadas na fé ainda estão de pé. As igrejas que estavam preparadas estão ganhando, estão vencendo. Os empresários que se prepararam, enfrentaram melhor a crise. Jesus manda a igreja se preparar desde quando ele estava aqui. Desde quando o Senhor ministrava na terra, a palavra diz que devemos nos preparar para a volta de Jesus. E temos que nos preparar porque Jesus vai voltar. Amém? Porém, a palavra hoje é recomeçar. Como recomeçar? Amém? E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de recomeço, porque para Deus não há obra perdida, não há caso perdido, não há coisa defeituosa que o Senhor não restaure, não há vaso quebrado que o Senhor não restaure, não há pecador que o Senhor não perdoe. Amém, meus irmãos? Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de recomeço. E a história de Noé fala sobre esse recomeço. Eu estava ministrando uma aula na célula e a palavra era sobre Enoque. Diz que Enoque andou com Deus. E você não vai entender muito bem a vida de Enoque, que diz que muitos na genealogia viveram, geraram filhos e morreram. Nasceram, viveram, geraram filhos e morreram. Mas quando fala de Enoque, diz que Enoque andou com Deus. Ele não apenas nasceu, viveu e morreu, mas ele andou com Deus e não morreu. Foi trasladado para o céu. E nós só vamos entender o que é andar com Deus se estudarmos a história de Noé, porque a Bíblia diz que Noé também andou com Deus. Então vamos ver aqui, capítulo 6 de Gênesis, verso 5 em diante, nos fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Vamos perceber que o que aconteceu naquele tempo está acontecendo hoje. Isso é sinal de que algo está para acontecer, algo que vai mudar a história da humanidade, assim como foi no tempo de Noé. Amém? Então, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Você pode dizer amém para isso? Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Olha, alguém tem uma história em apenas um versículo? Quando você lê a história de alguém, no mínimo você vai gastar algumas páginas. Mas olha o que diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Capítulo 7, verso 1 diz: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Verso 13. Nesse tempo, nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Verso 16, todos os animais que entraram, né, na arca, eram macho e fêmea, e eram os que entraram de toda a carne, como Deus havia ordenado. Olha como termina: e o Senhor fechou a porta. O Senhor selou a porta após eles. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Amém? Se a gente olhar toda essa história, né, de Noé, a gente vai ver que a coisa se repete, né? A maldade na terra, a corrupção dos homens, o pecado que impera, a inversão de valores. E é interessante como Jesus
fala a respeito disso, porque ele diz que no fim dos tempos, antes do retorno dele, o tempo seria como nos dias de Noé. Então nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, que se caracteriza por isso, por corrupção, imoralidade, violência, vícios, né? Falta de amor, confusão, né? A mentira, a inversão de valores. Não é? Eu estava lendo lá em Isaías, capítulo 5, verso 20, acho interessante a gente ler, você não precisa abrir se não quiser, mas deixa-me ler aqui rapidamente, Isaías, capítulo 5, verso 20, olha o que diz Isaías, capítulo 5, verso 20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. O que é isso, gente? Inversão de valores. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, querem fazer suas leis, viver as suas vidas, viverem do jeito que acham que é melhor, e prudentes em seus próprios conceitos. Os seus conceitos é que são certos, cada um tem o seu conceito de viver. Ai dos que são heróis para beber, têm coragem, são vitoriosos para se embebedarem, se viciarem, são valentes, corajosos para misturar bebida forte, mas não são valentes, nem são corajosos para viver a moral, a honestidade, aquilo que agrada a Deus. Então, nós estamos vivendo esse tempo de inversão de valores. Hoje eu escutei uma frase na televisão que o personagem dizia assim, não existe nem errado nem certo, o que existe é ser feliz. O personagem falava essa frase bem pausadamente, e aqueles que não estão atentos recebem essa mensagem no seu inconsciente. Mas você precisa ver televisão, mas com a antena ligada. Você precisa ver televisão, mas percebendo o que o diabo está falando, deixando entrar aquilo que é de Deus e não deixando entrar aquilo que não é de Deus. Então eu estava vendo aquela cena e o personagem dizia para outro personagem, não existe certo e errado, o que existe é ser feliz. Ou seja, você tem que ser feliz independentemente do que você está vivendo, se é certo ou se é errado, se você está prejudicando alguém ou não. Isso é hedonismo puro. Não existe certo e errado. Se você é feliz, você não pode estar pecando se você é feliz. Mas veja, a felicidade, o bem-estar, o viver agradável, aprazível diante de Deus, é aquele viver, é aquela felicidade, irmãos, que é para Deus. Nós não podemos ser felizes às custas da abominação, do pecado, da corrupção, né? Dos desejos satisfeitos da carne. Ou seja, em outras palavras, não existe felicidade sem obediência, não existe felicidade, meus irmãos, sem o padrão de Deus. Toda felicidade fora do padrão de Deus não é felicidade verdadeira. Mas o diabo quer que as pessoas entendam que não importa, não existe certo e errado. O que existe é ser feliz. E isso não é bíblico, isso é abominável diante de Deus. Eu tenho que ser feliz fazendo o que é certo, o que é correto. Quantos podem dizer amém para isso? Né? Então, mortes, né, ganância, enfim, religiosidade mais do que transformação, mais do que relacionamento. Né? Hoje todo mundo fala em Deus, mas ninguém conhece Deus. Todo mundo fala em ser superior, todo mundo fala em evangelho, todo mundo fala em Jesus. Eu vejo pessoas falando em Deus agora, 5 minutos depois, estão falando coisas abomináveis diante desse mesmo Deus que ela falou. Então, e heresia. E a palavra diz aqui, o verso 8 diz, o verso 5 diz, e o Senhor viu. Eu tenho uma palavra para os irmãos esta noite, o Senhor está vendo. O Senhor viu, nada, irmãos, passa desapercebido, nada passa escondido aos olhos do Senhor. E essa palavra é muito importante, porque nós estamos sempre errando, acertando, errando, e é muito importante que cada falha, cada erro, que o Espírito Santo acende em nossa consciência, é muito importante confessar, se arrepender. Porque o Senhor está vendo tudo.
O Senhor vê o meu pensamento, o Senhor vê o seu pensamento, o Senhor vê as nossas emoções, as nossas motivações, o Senhor vê o que a gente fala no quarto de dormir, o Senhor sabe e vê aquilo que a gente nem fala. O Senhor vê o que passa lá no gabinete do presidente da República. O Senhor vê o que passa lá no interior, lá no escondido do judiciário, dos juízes. O Senhor vê o que se passa nas empresas. O Senhor vê o que está no teu coração, na tua vida. O Senhor vê o que está nos gabinetes pastorais. O Senhor vê, irmãos. O Senhor vê todas as coisas. Aleluia. O Senhor vê o pecado. O Senhor vê o pensamento. Também o Senhor vê o sofrimento. O Senhor também está vendo o sofrimento, o Senhor também está vendo as injustiças, né? E o que é interessante aqui, meus irmãos, é que no meio daquela situação negativa, diz a palavra que Noé achou graça. Amém? Antes de dizer que Noé andava com Deus, a Bíblia diz que ele achou graça. E essa é uma expressão interessante, porque a gente vai pesquisar e a gente vai ver muitos versículos no Velho Testamento sobre pessoas que acharam graça. Noé achou graça diante de Deus, mas há pessoas na Bíblia que acharam graça diante de Deus e acharam graça diante dos homens, né? Então a Bíblia fala, Jacó achou graça diante de Esaú, José achou graça diante de Faraó, e por aí vai, há muitos exemplos, eu anotei, a Bíblia diz que Moisés achou graça diante de Deus, enfim, você pode pesquisar depois na internet, quantas pessoas acharam graça diante de Deus, ou Deus achou graça diante dessas pessoas, mas a Bíblia diz que Noé achou graça. O que significa essa expressão? Noé achou graça. Não é a graça que é um favor imerecido, não é a graça pela qual nós somos salvos. Quando a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, a Bíblia está dizendo que no meio daquela gente toda, Deus achou em Noé um coração que ansiava por ele, que buscava ele, um coração que agradava a ele. No meio daquela geração, o Senhor achou em Noé alguém com o qual ele poderia contar. Aleluia. Sabe, irmãos, no meio dessa geração, Deus quer encontrar homens e mulheres com quem Ele possa contar para realizar algo. E Deus não pode contar com pessoas que estão em pecado. Deus não pode contar com pessoas que ainda não nasceram de novo. Pessoas que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Veja que a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Deus viu em Noé alguém que ele podia confiar para continuar seu plano na terra. Aleluia. Deus não vai, irmãos, não é presidente da república, não é governador, não é vereador, não é político, não é A, não é B, não é C. Deus ele quer encontrar homens e mulheres simples que tiveram uma experiência com Jesus, nasceram de novo, amam ao Senhor mais do que tudo e estão dizendo para Deus, Deus, eis-me aqui, conta comigo. Pode confiar em mim, Senhor. Será que essa noite eu posso dizer isso para Deus? Será que nós podemos dizer isso para Deus no meio de uma geração perversa? Dizer, Senhor, pode confiar em mim. Deus achou em Noé uma pessoa que ele revelaria um plano, que passaria de um antes para um depois, que fecharia um ciclo e começaria outro. Deus não está falando apenas de curar a enfermidade, Deus não está falando apenas de resolver um problema pontual, Deus está falando de acabar um ciclo e começar outro, fechar um tempo e começar outro. E Deus precisava de alguém, e na Bíblia diz que todos estavam em pecado, mas havia um homem que Deus pôde confiar, um homem que Deus pôde contar para realizar a sua obra, para que nada se perdesse, para que o plano de Deus não fosse jogado no lixo. Deus conta com você, irmão. Deus conta comigo e com você. Deus não pensa que quem vai resolver o problema da nossa nação e os nossos problemas são os poderosos desse mundo. Não, quem vai resolver é Jesus de Nazaré.
Nós temos que orar pelo presidente, orar pelos que estão no governo, isso é ordem bíblica, nós temos que orar, a Bíblia diz para que a gente tenha paz. Orar é uma coisa, abençoar é uma coisa, desejar que dê certo é uma coisa, é falar, Deus, desmascara quem está errado e põe lá quem vai fazer a tua obra é uma coisa, agora confiar é só em Jesus. Amém. Maldito o homem que confia no homem. Não vamos idolatrar homem. Nós vamos buscar a Deus. Amém? Então, a palavra diz, olha que coisa tremenda, diz, Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Essa é uma palavra importante, porque ele, no meio dos homens do seu tempo, dos seus contemporâneos, ele era diferente. Irmãos, será que podemos fazer essa pergunta para nós hoje? Você que está em casa, nós que estamos aqui, será que podemos perguntar a nós mesmos, somos diferentes? Nosso andar é diferente, nosso caminhar é diferente, nossos valores são diferentes. Nosso comportamento, nosso pensamento é diferente de todas as pessoas com as quais vivemos. Porque, irmãos, se nós não formos diferentes, e quando eu falo diferente, é diferente segundo Deus. Diferente conforme a palavra. Como Deus vai nos abençoar se na hora de trabalhar nós trabalhamos como ímpio, se na hora de dirigir uma empresa nós dirigimos como ímpio, se na hora de pegar um ônibus fazemos isso como os ímpios, se na hora de dirigir fazemos isso como ímpio, se na hora de tratar o vizinho fazemos isso como os ímpios. Se entramos nas paradinhas, se entramos, irmãos, nas corrupçõezinhas, como nós podemos ser diferentes? Será que podemos perguntar, você que está em casa, você pode perguntar para você tem sido justo, íntegro, correto, temente a Deus, no meio, nesse tempo onde ninguém teme a Deus, onde o que vale é ser feliz, o que vale é farinha pouca, meu pirão primeiro, dinheiro no bolso, não importa de onde venha, como vai chegar, quais são os arranjos, quais são os meios, será que você pode responder essa pergunta para você, no meio nesse tempo, no meio dessa vivência que todo mundo vive, nós temos sido como Noé? Então, meus irmãos, a palavra, Deus precisava de uma pessoa para recomeçar, e ele encontrou uma pessoa, Noé, e diz, essa é a história de Noé, homem íntegro, justo, entre os seus contemporâneos, e que andava com Deus. Essa é a história de Noé, homem justo, homem reto, homem que tinha um coração inclinado para Deus, homem íntegro, com tudo que ele fazia. Veja, quando a Bíblia diz que ele era justo, correto, íntegro, entre os seus contemporâneos, a Bíblia está dizendo o seguinte, que estamos sempre sendo comparados. O mundo espiritual nos compara. Deus pegou toda a humanidade e comparou com a vida de um homem, Noé. Toda a humanidade morreu no dilúvio, Noé permaneceu. Sabe, meu irmão, você está sendo comparado como pai, está sendo comparado como filho, está sendo comparado como patrão, está sendo comparado como cidadão, está sendo comparado como profissional, está sendo comparado até como ovelha, como esposo, como esposa. Então, essa é a história de Noé. Noé andava com Deus, ele tinha fé para isso, tinha comunhão íntima. Quando eu não estou falando do andar com Deus, eu quero falar sobre recomeçar, mas ele tinha isso, ele tinha comunhão íntima com Deus quando ninguém tinha, ele persistia ao lado de Deus quando ninguém queria, zombava de Deus, ele queria conhecer a vontade de Deus quando todo mundo estava vivendo segundo seu próprio coração. Ele mantinha o controle diante daquela situação. Imagina, irmãos, olha, quantos aqui assistem televisão e dizem, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo ver isso, não estou conseguindo olhar isso. Quantos aqui? Né? Agora, imagina Noé vivendo sozinho, crente, só ele era crente, só ele buscava a Deus no meio de uma geração que era feiticeira, idólatra, imoral, abominável, e ele tinha que manter o controle.
A Bíblia diz que o justo Ló, Ló vivia em Sodoma e Gomorra, e ele tinha que se manter o controle para não fazer o que todo mundo fazia. Ele tinha que se manter no controle para agradar a Deus. E isso é algo tremendo para a nossa vida. Irmãos, as abominações, as notícias ruins, o pecado e tudo que acontece diante de nós e que a gente sabe que provoca a ira de Deus e que às vezes provoca a ira em nós temos que manter controle. Não podemos nem ficar irados, mas também não podemos abrir mão dos princípios da palavra e dizer como todo mundo faz, nós também estamos fazendo. E foi assim que Noé Vamos abrir achou nossa Bíblia. graça diante de Deus. Amém? E por fim, a palavra diz que Noé andava. Essa palavra na Bíblia, andar, o verbo andar na Bíblia significa viver. Viver. Andar com Deus significa viver com Deus e viver para Deus. Escuta, Deus está disposto a abençoar qualquer pessoa, desde que essa pessoa viva com Deus e para Deus. Ele está disposto a te dar o melhor emprego se você trabalhar para Deus e com Deus. Está disposto a abençoar qualquer ministério se for para Deus e com Deus. Está disposto a abençoar qualquer projeto se for com Deus e para Deus. Aleluia. E foi isso que fez com que Deus escolhesse esse homem para recomeçar. Amém? E aí, meus irmãos, para recomeçar, você tem que estar disposto a deixar para trás o que tem que ser deixado. Deixa eu falar algo para vocês. Uma das coisas mais difíceis para nós é deixar para trás o que tem que ser deixado. Você não pode entrar no novo de Deus, não pode entrar num recomeço. E quando eu falo recomeço, estou falando recomeço de qualquer coisa. Recomeço de qualquer coisa. Você não pode, se você não deixar para trás o que tem que ser deixado. Sabe, tem momento da nossa vida que você tem que fechar a porta daquilo que ficou para trás, fechar e dizer, acabou, acabou. Isso inclui lugar, isso inclui pessoas, isso inclui mover. Isso inclui, meus irmãos, abrir mão de coisas com as quais nós estávamos acostumados e até amávamos. Não importa se vão sair pessoas da sua vida, não importa se o que aconteceu lá atrás foi muito bom, não importa se o que aconteceu lá atrás foi muito ruim, não importa quantas lágrimas ou quantas alegrias você teve, chegou o momento de fechar um ciclo e começar outro, chegou o momento de deixar para trás as coisas que devem ficar para trás e começar outra coisa. E eu não sei o que Deus tem com cada um de nós, mas eu sei que Deus vai introduzir a sua igreja num tempo novo, numa nova experiência, uma nova vivência com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes, porque não queremos deixar para trás o que tem que ser deixado para trás, não queremos esquecer das coisas que devem ficar para trás, nós não conseguimos entrar no que é novo de Deus para nós. Então veja, o que aconteceu, ou o que pode acontecer para recomeçar, o que tem que acontecer para recomeçar. O que é necessário para a gente recomeçar? Primeiro, para recomeçar, você tem que estar disposto a ser cheio de vida e gerar vida. Você tem que estar cheio de Jesus para gerar a vida de Jesus em outras pessoas. Por que Deus precisava de Noé? Porque Noé ia dar continuidade à raça humana. Aleluia! Nós precisamos ter vida para poder gerar vida. É saber que o nosso destino é continuar. Aleluia. Hoje alguém colocou no grupo da célula, numa célula, disse mais ou menos assim, não importa quantas vezes eu fracassei, eu errei, eu não consegui, amanhã eu vou me levantar e vou começar de novo. Eu vi isso em alguma célula hoje, eu li isso em alguma célula hoje, não importa quantas portas se fecharam, quantas perdas você teve, quantas coisas que você tentou fazer e não deu certo, amanhã é outro dia. Deus está chamando a gente para o novo, Deus está chamando a gente para deixar para trás aquilo que deve ser deixado para trás. Aleluia.
Noé não podia dizer, Senhor, não mata esse povo, não. Senhor, não termina desse jeito, não. Agora é momento de deixar para trás e entrar em algo novo. Aleluia. Isso vai envolver, irmãos, pessoas na nossa vida. Tem pessoas que precisam ficar para trás, para que você possa entrar no novo de Deus. Tem lugares que você não pode ir mais. Há lugares que você frequentava, onde você celebrava, onde te celebravam, mas agora acabou, ficou para trás. Outros lugares você vai entrar, outras pessoas você vai conhecer, outros momentos você vai ter. Aleluia. E vou dizer mais, tem pessoas que ao invés de deixar saudade, vai deixar alívio. Então não se preocupe. Não se preocupe. Segundo, para recomeçar, é preciso ouvir a voz de Deus. É preciso estar ouvindo a voz de Deus, porque Deus vai falar. Deus teve que falar com Noé. E por que Deus falou com Noé? Porque Noé estava em comunhão, porque Noé andava com Deus. Amém? Ouvir a voz de Deus. Irmãos, não basta ouvir a voz de Deus. Tem gente que fala muito em ouvir a voz de Deus, tem pregação, tem ensino, tem livro ensinando a ouvir a voz de Deus. Mas ouvir sem obedecer, melhor nem ouvir. Você tem 5 princípios para ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Se separa, lê, medita, blá, blá, blá. Você tem 10 tópicos dizendo como ouvir a voz de Deus. Mas não adianta você ouvir a voz de Deus se você não está disposto a obedecer. Porque se você ouvir a voz de Deus, Ele pode te pedir teu filho. Como Ele pediu a Abraão. Ele pode pedir para você construir uma arca, que vai te dar muito trabalho. Ele pode pedir para você ir lá e perdoar alguém, que você diz, Senhor, esse não. O Senhor diz, vai lá e perdoa. Então é melhor você nem ouvir. Porque eu vejo muita gente espiritualizando as coisas. Não, o crente tem que ouvir a voz, tem que ouvir a voz de Deus, mas tem que, além de ouvir a voz de Deus, tem que obedecer. Porque senão a condenação vai ser maior. Amém, amado? Outro, quem quer recomeçar tem que estar disposto a trabalhar, usar suas habilidades para Deus, para cumprir uma ordem divina. Tem gente que quer as coisas, mas não quer trabalhar. Quer uma igreja com tudo, mas não está disposto a suar a camisa em nada. Quer morar bem, comer bem, se vestir bem, mas não está disposto a acordar às 5 horas da manhã. Não está disposto a estudar, não está disposto a usar suas habilidades. Olha, se Deus mandou Noé construir uma arca, é porque Noé tinha habilidade para construir arca. Tinha habilidade para cortar lenha, tinha habilidade para cortar madeira, tinha habilidade para executar o projeto que quem fez foi Deus. Se você quer recomeçar nesse novo normal, gente, é como eu ouvi hoje no grupo da célula, acorda amanhã e vai à luta. Não importa quantos bolos queimaram ou solaram, tenta de novo. Uma hora você vai acertar o bolo. Não importa quantas vezes o arroz saiu salgado, tenta, o feijão também, tenta de novo, vamos embora, a luta. Não importa se você passou a noite pescando, não pescou nada, debaixo da ordem do Senhor, pesca de novo, lança a rede de novo. Se você quer recomeçar, se você quer vitória nesse novo começo, saiba que Deus te deu habilidade, Deus te deu habilidade para ganhar dinheiro, Deus te deu, olha irmãos, isso é tremendo para nós, crente também precisa ganhar dinheiro. Eu sei que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, mas na hora de pagar a conta tem que ter dinheiro. E vou dizer mais, ninguém ganha dinheiro, só quem ganha dinheiro é criança. Só quem ganha dinheiro é criança. Não existe esse negócio, fulano está ganhando dinheiro, não está, ele está trabalhando, ele está fazendo dinheiro.
Agora, se você tem filho de 5, 6 anos, 10 anos, pai, me dá 10, agora é 10 reais, né? Me dá 10 reais, aí ele ganhou, você vai lá e deu, ganhou. Ou se alguém te deu uma oferta, às vezes a pessoa vai e bota uma oferta no meu bolso, eu estou ganhando dinheiro. Mas você não está ganhando dinheiro, ninguém aqui está ganhando dinheiro, nós estamos fazendo dinheiro. A gente acorda de manhã, chega em casa às 6, 7 da noite, trabalhando, cansando para receber no final do mês, gente. Vamos parar de espiritualizar, achando que vai nascer uma árvore de dólar no nosso quintal, ou que tem um tesouro lá, não tem não, irmão. Você vai ter que usar as habilidades que Deus deu. Pastor, eu não tenho essa habilidade, adquira. 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 Para que você, porque você trabalhando, você vai mudar as circunstâncias. Trabalhando, você vai mudar a sua vida. Crescendo, pensando grande, você vai mudar o rumo, o curso da sua vida. Você vai realizar algo para você e para Deus. A arca era para quê? A arca era para Deus e para salvar quem estava ali, quem Deus havia escolhido. Sabe, eu e você fomos chamados, irmãos, para entrarmos nos propósitos de Deus. Nós estamos trabalhando em algo que é para Deus. Agora, a Bíblia diz que Noé entrou na arca e foi salvo do dilúvio. Então, aquele trabalho, ele desfrutou dele. No final, a glória é do Senhor. No final, a honra é do Senhor. Mas Noé estava envolvido em suas habilidades para fazer algo para Deus e estava disposto a trabalhar. Trabalhe a tua bênção. Trabalhe o teu milagre. Trabalhe a tua promessa. Trabalhe a tua profecia. Se você recebeu uma profecia, trabalhe ela, para que ela se cumpra o mais rápido possível. Se você recebeu uma promessa, trabalhe ela, para que ela se cumpra no tempo certo de Deus e o mais rápido possível. Amém, amados? Oh, e por fim, meus irmãos, por fim não, falta mais um. Estava disposto a crer e confiar. Se você quer recomeçar, você vai ter que crer no que Deus está falando, amém? E confiar que o plano dele é infalível, o plano dele é mais certo do que o nosso. Eu não sei se Noé estava entendendo, mas ele estava disposto a confiar e estava disposto a crer. Você quer recomeçar? Creia que Deus vai abrir portas. Creia que Deus vai te elevar, creia que Deus vai salvar, creia que Deus vai fazer coisas grandes, confie. Imagine, irmãos, segundo os estudiosos, nunca tinha chovido na terra até então, mas a Bíblia diz que ele teve que fazer algo que ele não sabia, que ele não tinha ideia, mas ele creu na palavra e ele confiou. Escuta, talvez você não consiga mensurar, talvez você não consiga entender o tamanho da bênção que Deus te envolveu. O tamanho da vitória para a qual Deus te chamou. Mas vai crendo, vai confiando, vai crendo, vai confiando, vai crendo, vai confiando. Se você quer recomeçar com sua empresa, com a sua loja, com a sua célula, com o seu ministério, com o seu casamento, se você quer recomeçar em qualquer área da sua vida, você vai ter, irmãos, que ter vida e gerar vida, vai ter que ouvir a voz de Deus e obedecer, vai ter que estar disposto a usar suas habilidades, paciência, trabalho, e vai ter que estar disposto a crer e a confiar que Deus está por trás dessas coisas, que Deus está por trás, no controle, abençoando, mesmo sem entender, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Você já parou alguma vez e dizer, Senhor, não estou entendendo nada. Deixa eu levantar meu dedo, eu primeiro. Senhor, eu estou procurando andar de acordo com a tua vontade. Senhor, não estou em pecado, não estou em adultério, não estou em coisas que... Senhor, por que as coisas não estão saindo? Você tem que crer e confiar, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Não fazia nenhum sentido para Noé construir um barco.
Aliás, ninguém sabia o que era barco, ninguém sabia o que era um navio daquele tamanho. Ninguém sabia em dilúvio, o que é dilúvio, ninguém sabe o que é dilúvio. Ninguém sabia o que era isso, era algo novo. Mas deixa eu te dizer, Deus quer te colocar em coisas novas. Deus quer te colocar em coisas novas. E por fim, meus irmãos, porque minha hora já acabou, a palavra diz duas coisas. Primeiro, que Ele colocou a família dele. Se você está disposto a recomeçar, não deixe a tua família de fora. Você tem que deixar muita coisa para trás, menos a tua família. A tua família, não. Você tem que botar a tua família no propósito de Deus. E enquanto tua família não se converter 100%, você não acabou a tarefa ainda. Você não converte ninguém, quem converte é Jesus, mas enquanto não converter, seu trabalho é orar, é dar testemunho, é interceder, é continuar amando e falando até que o Senhor quebre a pedra, a rocha, o coração de pedra e faça aquilo que tem que ser feito. Noé fechou um ciclo e abriu outro, mas ele disse, minha família vai comigo. Minha família vai entrar nesse tempo de prosperidade. Minha família vai entrar nesse tempo de avivamento. Minha família vai entrar nesse tempo de multiplicação. Minha família, meus filhos vão entrar comigo no propósito de Deus. Quantos podem levantar a mão direita e dizer, minha família vai entrar comigo? Eu deixo tudo para trás. Minha família não. Eu fecho um ciclo na minha vida e vou abrir outro. Mas esse outro, esse novo tempo, esse tempo de coisas novas, está incluída a minha família. Está incluída o meu casamento. Está incluída a felicidade dos meus filhos. Está incluída a salvação da minha casa. Está incluída. Aleluia. E por fim diz a palavra que quando eles entraram, o Senhor foi e botou betume nas portas, e o Senhor selou a porta. É como se Deus estivesse falando assim, olha, selei, está guardado, só vai sair daí quando eu quiser. Podia chover lá fora, podia balançar a arca, mas a arca estava selada. Deixa eu te dizer algo, o que Deus tem para a tua vida está selado pelo Espírito Santo. Está selada pelo sangue de Jesus. Está selada. Nem que Noé quisesse, não podia sair. Estava selada. Diga, eu estou selada. Diga, eu estou selado. A palavra diz que o Senhor fechou a porta e o Senhor selou com betume. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou cumprir o meu propósito. Dizem que a arca é Cristo. E eu creio que a arca seja Cristo, porque é a arca, nós somos salvos em Cristo, como Noé foi salvo por meio da arca. Só que Cristo, gente, não é apenas uma pessoa. Cristo é o povo, é o corpo de Cristo na terra. Cristo é a arca. Só que Cristo hoje, Ele está na terra por meio do seu corpo. Ah, pastor, eu não tenho que pertencer à igreja. Tem. Tem que pertencer, sim. Porque se você não pertencer ao corpo de Cristo, não está na arca. Você sabe que cresce o negócio de não precisar mais de igreja? Isso é do diabo, gente. O diabo não quer você na igreja. Porque a igreja é homem. Então, sirva a Deus. Só que o corpo de Cristo é celebrado todo segundo domingo, primeiro ou segundo domingo de cada mês. Corpo de Cristo. Quem não faz parte do corpo de Cristo não vai subir. Não vai subir, gente. Cristo em casa não vai subir. Esse negócio de dizer que quando Jesus voltar, a trombeta vai soar e quem estiver no avião vai desaparecer. Irmãos, a igreja vai subir gloriosa. Ela não vai subir escondida. Não vai subir envergonhada, escondida. Ela vai subir gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, para todo mundo espiritual ver e glorificar o nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ficar de pé.
E vamos orar pela família. Vamos orar pela família. Nunca Satanás atacou tanto a família e os filhos como está atacando agora. E às vezes, irmãos, não é com rebeldia, não, é com pensamentos contrários à palavra de Deus. Levante a tua mão, aonde você estiver. Deus tem um plano com Noé, Deus tem um plano com você. Irmãos, nós estamos vivendo os nossos contemporâneos, ou seja, o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo anti-Cristo, anti-Deus, anti-santidade, anti-família, anti-moral, anti o que é correto. É contrário a tudo isso. O mundo que nós estamos vivendo, gente, é contrário a tudo que se refere a Deus e às coisas de Deus. Mas no meio desse mundo anti-Deus, Deus quer encontrar a sua vida. Deus quer encontrar pessoas que creem, Deus quer encontrar pessoas que confiam, Deus quer encontrar pessoas que não aceitam a situação, Deus quer encontrar pessoas que estejam dispostas a realizar seu plano, seu projeto. Deus quer encontrar pessoas com quem Ele possa falar e contar e confiar. Não é só eu que tenho que confiar em Deus, Deus também tem que confiar em mim. Deus não pode entregar um plano a alguém em quem Ele não confia. Deus não pode entregar uma tarefa a alguém que Ele não confia, que não pode ver um rabo de saia que vai atrás, que não pode ver um filme pornográfico que fica a noite toda, que não fala a linguagem do céu, que se comporta e entra em coisas que só ímpio entram, que nem ímpio, às vezes nem ímpio entra. Tem coisas, irmãos, que nem o pecador faz e o crente está fazendo. Como é que Deus vai confiar na gente assim? Como é que Deus vai confiar numa juventude que não quer buscar o batismo no Espírito Santo, que não quer ler Bíblia, que não quer orar? A próxima geração que vem para a volta de Jesus, como vai ser essa geração? 1 hora de culto já é muito. Orar de madrugada nem aí, jejuar, que é isso? Está todo mundo obeso. Uma geração que não quer buscar Deus, uma geração que só quer pular e dançar. Como é que o Senhor vai entregar uma responsabilidade para alguém que não se determina, não se coloca diante de Deus? Eu não sei qual é o versículo, me lembro agora qual é o versículo, mas o Senhor, antes de Noé entrar na arca, o Senhor disse para Noé: eu vou fazer contigo a minha aliança. Só depois que Deus falou: vou fazer contigo a minha aliança, que ele entrou na arca. Gente, tem que estar aliançado com Deus. E sabe o que faz você ficar casado com alguém? É a aliança. É aliança, porque a outra pessoa não é perfeita, você também não é, mas por que está junto? Por causa da aliança. A igreja que você está não é perfeita, nem você é, mas por que você está nela? Aliança. E hoje ninguém quer fazer aliança com ninguém, a não ser consigo mesmo. Faz aliança com Deus, e você vai andar sobre as águas. As águas vão passar, as águas vão secar, o dilúvio vai acabar. O que vai ficar é você e Deus. E você vai dar continuidade ao propósito de Deus. Quantos foram abençoados essa noite com essa palavra? Levante a tua mão comigo, vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus de Nazaré, nós recebemos a tua palavra. Tua palavra é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos agora que haja restauração das famílias, haja agora restauração de casamento, haja agora restauração de comunhão, relacionamento pai, filho, marido e mulher. Em nome de Jesus, Satanás, bata em retirada agora todo demônio, toda ação de bruxaria, de feitiçaria, tudo aquilo que não é de Deus. Senhor, vai fazer caído por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor ache graça em nós, que o Senhor encontre em nós corações confiantes, dispostos, com os quais o Senhor pode contar nesse tempo para fazer a diferença e realizar a obra do Senhor.
Deus, em nome de Jesus, tira de nós o que não presta, tira de nós o que não é teu. Senhor, nos faz te amar, nos coloca em nós paixão por ti, desejo de Deus, sede de Deus, saudade da tua palavra, saudade da tua presença. Não deixa a gente olhar, Senhor, ao redor e se acostumar, e dizer é assim mesmo, e dizer é assim, não tem jeito. Não, Senhor, nós fomos chamados nesse tempo para um antes e um depois, para fechar uma porta e abrir outra, para fechar um ciclo e abrir outro. Senhor, Satanás está derrotado na nossa vida. Senhor, toca nos lares, toca nas famílias, toca nos filhos, salva, quebra as cadeias, quebra as correntes, manda fogo do céu, toca agora na mente, toca agora no coração, espírito de sedução, vai embora, eu te amarro agora em nome de Jesus. O mundo seduz, as pessoas do mundo seduz, o brilho desse mundo seduz, o prazer desse mundo seduz. Demônio, você é chamado sedução, você cai por terra agora, na mente dos nossos filhos. Você é chamado depressão, ansiedade, síndrome de pânico, você é chamado desemprego, você é chamado tristeza, miséria. Sai da nossa casa agora, sai da nossa casa agora, sai da nossa família agora. Senhor, nós declaramos nossos filhos os maiores da terra, nós declaramos nossa casa, a habitação de Deus. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Traz de volta os desviados, converte o que não é convertido, coloca nojo pelo pecado. Deus, dá vontade de santificar, dá vontade de obedecer, coloca a vontade de se acertar contigo, Deus. Tira as vendas dos olhos, tira os tampões dos olhos. Senhor, faz a obra agora. Toda bruxaria, toda feitiçaria, toda obra de encantamento, manipulação, joga por terra agora. Senhor, toda enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés, joga por terra agora, vai saindo, demônio chamado preto velho, tranca-ruas, Zé Pilintra, Exu, chamado caboclo, espírito de pagelança, demônio chamado espiritismo branco, de mesa, é demônio, caia por terra agora. Maldição hereditária, maldição do pecado, fraqueza da carne. Deus, em nome de Jesus, nos envolva no teu fogo, começa a queimar do alto da nossa cabeça a planta dos nossos pés, vai saindo câncer, vai saindo caroço, vai saindo tumor, vai saindo dor nas juntas, dos ossos, vai saindo agora, vai saindo, em nome de Jesus. Começa a queimar esse desejo de sair da igreja, esse desejo de se afastar, esse desejo de morrer, esse desejo de fazer o que não presta. Queima agora, queima agora, queima agora. Guarda teu povo, Senhor, guarda os lares, guarda as famílias, cura os enfermos. Levanta a tua mão comigo, Pai, em nome de Jesus. Unge as nossas mãos agora, unge as nossas mãos. Unge, Pai. Põe a mão sobre a tua cabeça, você em casa também. Põe a mão sobre a tua cabeça, agora é hora de coragem. É hora de coragem. Talvez você não esteja orando pela família, mas por uma enfermidade, não importa. Talvez você esteja orando por uma porta de emprego, não importa. O Senhor é Deus de milagres. Eu declaro que fechou um ciclo na tua vida e vai abrir outro. Mas para abrir outro, você precisa andar com Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus, trabalhar e deixar o Senhor selar a tua vida. Põe a mão sobre a tua cabeça e vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. A tua palavra é a verdade, e eu tomo posse da tua palavra, e ordeno agora, toda enfermidade, do alto da minha cabeça, à planta dos meus pés, todo caroço, todo tumor, todo mal, toda doença, todo trabalho de macumbaria, feitiçaria, toda mandinga, toda inveja, todo voodoo, toda simpatia, toda palavra contrária, todo encosto, na minha vida, na minha casa, na minha vida financeira, no meu trabalho, na minha vida conjugal, sentimental, profissional, eu ordeno agora, eu ordeno agora, em nome de Jesus, sai e sai. Queridos irmãos, tome posse dessa palavra hoje, tome posse. Não adianta você ouvir e não tomar posse, não viver. Tome posse. Porque o Deus de Enoque e o Deus de Noé é o nosso Deus. E Jesus falou que como foi nos dias de Noé, serão
nesses dias que estão vivendo. Isso é tremendo. Tremendo. Como foi naqueles dias, vai acontecer de novo. Só que Deus achou um homem, agora Ele vai achar você. Sabe qual é o homem que Jesus vai achar? O homem Jesus, expressado através da sua igreja, do seu corpo na terra. Irmãos, eu não posso aí colocar a mão sobre vocês, mas é a mão do Senhor, a mão ensanguentada de Jesus, está tocando a tua vida. Que você tenha uma boa noite, Deus te leve em paz, te guarde. Espero você domingo às 9 da manhã e também às 11 horas. Desculpa, passei 10 minutos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Toma posse da vitória, já sai cantando a vitória, glorificando a Deus pela vitória, em nome de Jesus. Não desanima, irmão, não desanima, porque hoje não deu certo, amanhã Deus vai te fazer dar certo, em nome de Jesus.